Bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Estamos começando a formação das novas construções sociais de aprendizagem e educação. É uma alegria estar com vocês. Estamos aguardando enquanto os nossos amigos estão chegando. Bom dia, Helder, seja muito bem-vindo, amigo. Que bom que você está aqui. Bom dia. Então, para começarmos hoje, eu vou estar compartilhando com vocês. Eu tenho compartilhado para ajudar a exemplificar aqui as nossas organizações. Então, essa aqui é o quadro da organização das novas construções sociais de aprendizagem e educação. Hoje foi apresentado na semana passada, e nesse segundo sábado nós estamos no compartilhar de metodologias, técnicas e construções transformadoras da educação. Na semana passada, no primeiro sábado, né, a partilha e a assembleia de perguntas. No próximo sábado, nós teremos construção das comunidades de aprendizagem e iniciação. Está ligado às 21 tarefas, a matriz axiológica, a carta de princípios, acordo de convivência, que vamos estar construindo juntos e juntas. E nos quartos sábados do mês, tem as comunidades de aprendizagem e desenvolvimento, que são comunidades que elas já estão formadas, já têm projetos, já têm construção, onde elas vão estar apresentando. Aí vão estar apresentando os projetos das redes de comunidade. Nessa apresentação terão as trocas, os próximos passos, as construções que estão sendo feitas, para também ajudar e perceber como é que funcionam os projetos que já estão mais avançados. Nessa construção, nesse último sábado do mês, né, dia 30 de agosto, deixa eu ver se é 30 de agosto ou 31, nós estaremos, 30 de agosto, nós estaremos recebendo o Conrado, que ele vai trazer o projeto Caeté. Foi falado também no Instagram que tem a correlação dos círculos, lembrando que o círculo A, ele tem correlação com o terceiro sábado do mês, que é o círculo B, perdão, que é o círculo da construção de comunidades, e o círculo A tem a correlação com o quarto sábado do mês, que é a correlação com os projetos de comunidade de aprendizagem. E o círculo C das cartinhas está correlacionado tanto ao primeiro sábado, que é as partilhas e assembleia de perguntas, quanto a também os segundos sábados do mês, que é as metodologias e técnicas. Tá? Então, só partilhando com vocês para ajudar aqui a organizar como funciona, né, a formação das novas condições sociais de aprendizagem e educação. Então, se ficar alguma dúvida, é só perguntar, tá? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Olha, a Ana chegando, bem-vinda. Bom, então estamos começando, vamos organizar os nossos guardiões. Quem hoje pode ser o guardião do tempo? O guardião do tempo, o Helder, agradecida, Helder, faz a gestão do tempo e organização das falas, para a gente poder trabalhar junto. Lembrando que essa é uma construção da dinâmica de grupo do professor Lauro de Oliveira Lima, a qual o amigo Zé, né, o José Pacheco, ele fez a construção dos guardiões. Qual é a construção dessa organização? Nós temos uma metodologia de relações humanas nesse processo de desenvolvimento. Bom, é uma das mais avançadas que tem. Então, Helder, tudo bem acordarmos 5 minutos? Pode ser, Sim, gente? 5 minutos? Todo mundo concorda? Tem alguma objeção? Então vamos lá. Se tiver, me fale. Então, 5 agradeço. minutos. Então, para começarmos, primeiro, ver se alguém gostaria de fazer alguma partilha. Eu vi que a Rosângela gostaria. E depois nós vamos estar fazendo uma apresentação hoje de um compartilhar de uma técnica e metodologia, que está correlacionada, inclusive, à alfabetização humanizada. A Nádia está aqui presente também para construirmos juntas. Nós vamos estar apresentando o PPPH, é o Projeto Político Pedagógico Humanizado, para ter essa construção de repasse para vocês. E quem quiser, claro, aprofundar, lembrar que as inscrições da alfabetização humanizada estão abertas, lembrando também que ela é gratuita, todos podem participar, não tem nenhuma dificuldade, é aberta a todos em qualquer construção que estejam. Eu não participei do primeiro módulo, eu posso participar? Sim, você pode participar de todos os módulos, porque nós trabalhamos de forma diferente. Nós não trabalhamos de forma onde tem a ordem de que você tem que ter participado do primeiro módulo para participar do segundo, do terceiro, do quarto. Não funciona assim.
Eles são sistêmicos, integrativos e formativos. Qualquer módulo que você entre, agora estão disponíveis 2 módulos, o módulo 5 e o módulo 6 da alfabetização humanizada, onde eles têm construções próprias para desenvolver os potenciais de ser humano, que são as relações humanas, a pesquisa, que é ciência, a arte, a cultura, a psicomotricidade, o meio ambiente, e falei todos, que constrói justamente essa base de humanização. Aí a Rosângela acabou de entrar, foi que solicitou. Bem-vinda, Rosemary, também. Bem-vinda, Rosângela. Bom dia, queridas. Bem-vindas. Rosângela, você gostaria de começar? Se você quiser começar trazendo uma partilha, nós temos 5 minutos para fazer essa partilha e depois nós já organizaríamos de começar o repasse, já que esse segundo sábado é de compartilhar. Eu só queria deixar uma reflexão para vocês saberem que nós estamos em 3 construções metodológicas que têm sido repassadas nos segundos sábados do mês. Uma delas é os sistemas compassivos, com a Tatiana, do PEN Educação. Ela deu uma pausa agora, mas depois ela vai retornar, que fizemos, inclusive, aquela construção do iceberg, que está correlacionado ao desenvolvimento, né, de como funciona a organização de gestão e ligado aos sistemas compassivos. Temos uma proposta também de sociocracia, que a Gabriela vai estar repassando também. Eu vou organizar depois com vocês os 2 sábados para a gente poder estar fazendo essa questão. E estamos repassando agora o PPPH, tá bom? Ah, bem-vinda, Fran, que bom que você pôde estar também, muito bem-vinda. Então, vamos começar com a partilha da Rosângela. Rosângela, você quer começar a se colocar? Pode ser. Bom dia, pessoal, a todos e a todas. Tudo bom? Gente, essa semana, Gabi, que está até aqui presente, defendeu o TCC dela na universidade ao qual a gente pertence, né, Gabi? Gabi agora formada, a mais nova licencianda, minha gente, aí de biologia daqui do Recife, né, de Pernambuco. E, assim, foi bem engraçado, gente. A apresentação dela foi muito bela. Eu vou compartilhar com vocês, tá, pessoal? Vou compartilhar, né, Gabi? A gente compartilha os slides para eles terem uma ideia de como foi. E foi engraçado, para resumir, Gabi acompanhou a disciplina que eu ministro na universidade, Bioquímica. Dentro da disciplina, a gente está tentando desenvolver, né, coitado de nós, um grupo, né, momentos de vivência baseado nas novas construções sociais de aprendizagem. E aí, o artigo de Gabi, do TCC, ela relatou momentos de pesquisa, né, de fomento à pesquisa, né, muito falada, né, nesse movimento de construção de aprendizagem, não você só apenas está repetindo, né, o que os livros, por exemplo, de bioquímica falam, está aceitando aquilo, mas você construir. Então, o TCC dela foi sobre isso, e também, dentro dessa vivência da disciplina toda, né, a gente apresentou nesse TCC dela que não fizemos prova, né, foi avaliação por portfólios, os alunos prepararam, né, mini apresentações, então, assim, a gente não teve prova tradicional, e também tivemos a inserção, a vivência prática de alguns dispositivos pedagógicos, né? Então, esse foi o TCC de Gabi, né? Que eu sabia que para a universidade é uma coisa disruptiva, porque, gente, desculpa, mas, tipo, na universidade o pessoal não conhece, não fala de Lauro de Oliveira, falam de Paulo Freire, porque é famosinho do Recife, mas não falam de Lauro de Oliveira, não falam de Anísio Teixeira, enfim. E aí, né, a gente, né, Gabi, se propôs a escrever um artigo com autores brasileiros, com construção de autores brasileiros. E, para nossa surpresa, não foi nada, não criou-se clima, assim, chato, nem... É uma coisa realmente que chega a dar uma certa tristeza, né? Uma pessoa da banca, né, questionou Gabi, o trabalho lindo, com dispositivo pedagógico, já sei, posso ajudar, né? Futuros professores estarem aprendendo para poder repassar isso aí, mas a banca, gente, vem falar de referência bibliográfica que não está lá e tem que botar. Por que ela não trouxe os famosos autores europeus? Nada contra eles, gente, pelo amor de Deus. John Dewey, David Ausubel, Vygotsky, Piaget, mas assim, aí, né, assim, eu respirei fundo. Eu disse, ai, meu Deus, o povo não consegue chegar
no que a gente quer comunicar. E eu sei que isso é normal, porque é a academia, né? E foi legal porque, por último, eu como presidente da banca e orientadora dela, eu pude trazer isso de uma forma... Ai, gente, dá vontade de gritar. Pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que isso não serve para nada. Mas aí, né, bem humanizada, eu disse, não, realmente, a intencionalidade da gente foi trazer autores brasileiros que fazem uma praxis, brasileiros, né, e internacionais, como no caso do professor Pacheco, que trazem uma praxis onde, logicamente, eles beberam da fonte dessas pessoas. Ninguém está jogando fora Piaget, nem Vygotsky, nem Ausubel. Não é sobre isso. Mas a nossa intenção aqui e a nossa forma, o que a gente quis comunicar, né, Gabi? É sobre outras pessoas, brasileiros que fizeram. O professor Pacheco, até eu comentei na banca, eu digo, gente, o professor Pacheco, ele costuma falar muito que ele veio para cá eurocêntrico, aquela coisa, né? Vamos ensinar o Brasil. Quando ele chega aqui, ele se depara com essas pessoas, né? Então, assim, foi um momento de muita felicidade, né? Gabi apresentou assim lindamente. Gabi, minha gente, assim, ela meio que, eu não sei se o verbo é internalizar, mas ela pegou o objetivo da coisa, das novas construções. Já fui convidada por ela, através da diretora dela, para a gente fazer uma formação na escola dela. Mas vocês acreditam que isso não foi debate na banca? O debate foi. Olha, Gabi, eu fiquei pensando depois, ninguém falou do Já Sei Posso Ajudar, da lista de alunos que escreveram no Já Sei Posso Ajudar, né? Então, assim, ai, gente, é um discurso pobre. Era essa a partilha, mas eu sei, eu acho que ele quer falar, né? Deve ser. Vem, Helder, vem. Eu acho que... o tempo, entendi. Acabei meu tempo, tá. Não, era só isso. Depois, se der tempo, eu queria falar só sobre uma ideia de uma metodologia que a gente está querendo aplicar, fazendo um projeto de extensão com jovens da comunidade, que vêm à universidade como um lugar que não é espaço para eles, e a gente quer trazer esses jovens para fazer uma misturinha com os graduandos da universidade. Mas aí depois eu falo. A minha partilha era sobre a TCC de Gabi. Agradecida, querida Rosângela. Inclusive, vamos deixar já marcado para a Gabi poder apresentar aqui? Seria muito bom, né? Que a gente já deixa marcado o dia. Então, temos... Quer falar, Gabi? Sim. Vai ser um prazer fazer essa apresentação. De fato, eu observei, assim como Rosângela, todo esse ponto que ela trouxe, né? Então, ela falou muito bonito. Inclusive, eu até tinha trazido pessoas de fora, inclusive educadores também, né? Professores concursados, que eu até tinha comentado com ela. Eu disse, convidados dela para assistir. Isso. Rosângela, você trouxe pontos tão importantes que, assim, refutou tanto, né? Você deu aquela tapa sem mão tão grande que até quem não estava entendendo, nunca pegou, nunca assistiu a essa forma diferente de pensar dessas novas construções de aprendizagem, se encantou. Tanto que, né, minha amiga Luana, que foi assistir lá, que ela é a professora concursada, ela disse, muito interessante, gostei, nunca tinha pensado a educação dessa forma. A gente veio até discutindo, eu nem comentei com ela, mas quando foi no carro, a gente voltou discutindo sobre o assunto, e ela disse que queria saber mais a respeito. Aí depois é um assunto que eu até queria conversar com a Rosângela depois, para a gente começar a fazer essa integração. Então, realmente foi um momento maravilhoso. Eu até, né, naquele momento, eu até tentei, né, tanta coisa que a gente quer falar, né, tem tanta coisa a se falar, para quem não conhece, a gente quer tanto mostrar, às vezes a gente tem que resumir aquilo num tempinho tão curto, mas aí ninguém te deixou falar, Gabi, ninguém te fez perguntas, elas só falaram, mas vamos aqui, pronto, pessoal. A gente vai marcar para ela apresentar. Justo. Ótimo. Então, vamos marcar, lembrando que às vezes tem sábado, e já me fizeram essa pergunta, que tem 6 sábados. E como é que a gente faz se são 4 construções? Não há problema, tá? Lembrar que é só seguir a construção. Se já foi o primeiro sábado de partilha, o segundo sábado vai ser das metodologias, né, desse compartilhar. O terceiro, a construção de comunidades. E o quarto, dessa apresentação dos projetos. Aí o próximo volta de novo como o primeiro sábado, que é a partilha de assembleia e perguntas, tá? Então, mesmo que tenham mais sábados, só lembrar que segue só para a gente ter uma organização de metodologia para ajudar os projetos em ambos os estágios que tenham,
porque tem projetos que estão mais desenvolvidos, tem projetos que estão iniciando, tem projetos que precisam de apoio para construir, então é para poder integrar todas as necessidades de todos os projetos e a gente possa cooperar para ajudar a construir todos eles, tá bom? Sim, Gabi. Ô, Zizi, tu poderia me relembrar, por favor, terceira e quarta semana é o que especificamente? Eu acabei de mandar para você, Gabi. Acabei de Mandou? mandar. Obrigada. Sim, eu vou colocar aqui novamente, mas eu já partilhei também. Mas como é o começo, né? A gente está fazendo a reorganização agora, para lembrar um pouquinho, vai demorar um pouquinho, mas logo a gente consegue já ter bem organizado, tá? Então, o primeiro sábado é partilha e assembleia de perguntas, o segundo sábado, metodologias, que é hoje, o terceiro sábado, construção das comunidades de aprendizagem, iniciação, que são as 21 tarefas, matriz axiológica, carta de princípios, nós vamos construir juntos, e o quarto sábado está correlacionado à apresentação dos projetos. No 30 de agosto, nós já vamos ter marcado com o Conrado, que vai apresentar o Caeté, tá? Então, nós temos o sábado 16 e 23 de agosto que a gente pode marcar, que a gente reorganiza, pode passar a construção para outro dia, ou o terceiro sábado a gente organiza para outro dia, não há problemas, tá? Isso, lembrar que a gente está junto pode ser feita essa reorganização do sábado, sim. Não, só uma pergunta. Por exemplo, para a gente, eu entendo, é importante organizar mesmo. Por exemplo, essa partilha que eu fiz hoje, o ideal era que eu fizesse no primeiro sábado, porque é partilha. Por exemplo, não é isso? Certo. Tá. E, por exemplo, essa apresentação de Gabi seria nas partilhas ou no último desenvolvimento de projetos de... Não, acho que não, né? Seria primeiro. Sim. Partilha. É no primeiro sábado, Partilha. na partilha, mas pode ser colocado no terceiro sábado também, porque é construção de comunidades, né? Como está sendo desenvolvido. Mas o melhor seria na partilha. A gente não é comunidade, não, a gente não é nadinha, desse tamanho a gente é. Mas é o começo, né? Então, só que na proposta do terceiro sábado, seria a gente construir entre nós aqui a matriz axiológica, a carta de princípios, o acordo de convivência, para quê? Para que todos possam fazer, porque muitas pessoas falam, mas eu nunca fiz, eu não sei como é, eu tenho dificuldade, a gente vai fazer junto e vai ter um junto. Quem estiver participando vai construir, vai ter já essa base. Massa, porque aí a gente bota na prática, isomorficamente, né? Isso, exatamente. Tá certo? Então, mas nós podemos marcar. Vocês gostariam de marcar que dia? Tudo bem ser o dia 23 ou 16? Ou vocês prefeririam no dia 6 de setembro? Gabi, você que fala. Por mim, já está pronto. Dia 23? Pode ser. O que nós podemos fazer também, se todos aceitarem, porque aqui a gente também trabalha numa Assembleia Permanente em Construção Conjunta. Pode ser apresentado hoje e a gente passa também o repasse da metodologia, né, para a próxima semana. Eu acho que ela vai ficar nervosa. Eu acho que deixa para sábado que vem. Não sei. Eu não vou ficar nervosa, não, mas é porque possivelmente vai ficar ruim de ficar ligando lá, porque tá tendo uma construção aqui do lado. Aí tá ligando muito furadeira. Aí eu só estou abrindo aqui nos momentos em que está silencioso. Ótimo. Então, vamos organizar para a próxima semana essa partilha? Então, pode ser, Gabi. Dia 16 de agosto, certo? Então, no que seria a construção das comunidades, na próxima semana, a Gabi vai trazer a partilha, porque aí vai trocar como se fosse a partilha da Assembleia. Aí, no outro sábado, a gente faz a organização da construção de comunidades, tá bom? É só para a gente reorganizar. Lembrar que então, a gente ficou para 23, não é isso? 23. Próximo não, sábado... 16, desculpa, 16. Isso, tá. Bom, então, vamos começar a construção da metodologia hoje, só para apresentar vocês, e quem chegou agora também, já tinha falado antes, nós hoje estamos no segundo sábado do mês, seja muito bem-vindo, Josi, primeira vez aqui, que alegria, a Josi vem do Movimento Moane. Tudo obrigada, bem? Bom dia. Desculpe a entrada assim atropelada, mas das próximas será melhor. Muito obrigada, Zizi, querida. Que isso, muito bem-vindo. Então, nós vamos estar organizando, para quem está chegando também, tem muitas pessoas que estão chegando agora, acho que eu vou partilhar novamente aqui. No começo vai ser assim, gente, vai estar nas gravações também, para ajudar a gente a se organizar, tá bom? E assim todos podem se organizar, inclusive se já tiverem partilhas, se já tiverem organizações. Nos primeiros sábados do mês, partilhas e assembleias de perguntas. Nos segundos sábados do mês, compartilhar de metodologias, técnicas e construções transformadoras da educação, que é o que nós estamos fazendo hoje e vamos estar fazendo esse repasse.
No terceiro sábado do mês, construção das comunidades de aprendizagem, iniciação, 21 tarefas. Vamos fazer juntos a matriz axiológica, a carta de princípio e o acordo de convivência. No quarto sábado do mês, desenvolvimento dos projetos das redes de comunidade de aprendizagem. Os projetos que já estão mais avançados, vai ter apresentação de trocas e próximos passos. Bom, aí você vai estar na gravação, também está sendo enviado no e-mail de vocês, também estão nas redes. Só para a gente trazer, assim, essa reflexão. Então, nesse começo, hoje, nesse sábado, nós vamos estar fazendo um repasse de metodologia que vem da alfabetização humanizada, que é o PPPH. Na realidade, ela vem de uma outra formação que se integrou à alfabetização humanizada, que é chamada formação humanizadora, que foi uma formação, né, que eu, junto com a Nádia e toda uma equipe de 30 tutores, fazemos uma construção de comunidade de aprendizagem. Eu nasci numa comunidade de aprendizagem, fui alfabetizada pela alfabetização humanizada dos desenvolvimentos potenciais de ser humano, e esse PPPH é uma metodologia para justamente ajudar os professores na construção da gestão e organização de tudo, inclusive da vida, porque ele é muito profundo, ele está ligado muito a quem estava acompanhando, junto com o repasse da Tatiana, dos sistemas compassivos, está muito ligado ao processo sistêmico, da teoria da organização humana, dos sistemas humanos, da neurociência, do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento socioemocional e do desenvolvimento do autoconhecimento humano também. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena compartilhar dessa construção, que é para justamente apoiar e ajudar vocês nas suas localidades, né? Lembrando que esse sábado sempre vai estar correlacionado a fazer um repasse de metodologia que possa auxiliar vocês nas localidades. Vamos ter também de sociocracia, vamos ter um de dinâmica de grupo também, que já está agendado, tem também esse dos sistemas compassivos e terão outros também. E se vocês têm algo que gostariam de repassar, são todos muito bem-vindos a compartilhar também. É só vocês entrarem em contato comigo e falar: Zi, eu tenho um repasse, queria apresentar para todos, ver se gostariam, né, de ter esse repasse também. Eu chamo de repasse, mas é partilha, tá? No caso de uma metodologia, uma técnica, uma forma de ação que possa ajudar os professores. Então, a Nádia, para quem não conhece, ela me ajudou na minha alfabetização. A Nádia, ela tem essa construção, nós trabalhamos em várias gerações, então eu trabalho junto com os tutores que ajudaram na minha construção de vida. Então, a Nádia é uma delas. Hoje não puderam estar todos, mas em algum momento eles vão vir aqui também. Mas a Nádia está como representante aqui. Então, ela me viu desde bebê, desde a barriga, até hoje, estamos trabalhando juntas. Então, uma alegria estar com ela. Nádia, quer dar um alô só para o pessoal te rever também? Você já está aqui também já há algum tempo, mas é sempre bom para quem está chegando. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? E agradecida pelo convite de estar aqui. Alguns eu já conheço, mas a maioria é a primeira vez que estou vendo. Então, vai ser um prazer a gente poder trocar sobre o PPPH. É uma metodologia muito importante, que facilita muitas coisas na nossa vida, não só como educadores, mas para qualquer situação na nossa vida. Vocês vão ver que é uma ferramenta muito especial, tá? E eu espero que façam bom uso e bom proveito dela. O H é o quê? Só para... O H, acho que é humanização. Humanização. Humanizado. Aí P, projeto. Projeto político pedagógico humanizado. Ah, perfeito. Pegando a sigla do PPPH, não, do PPP, né? Mas é um projeto político pedagógico, na verdade, pedagógico porque está ligado a nosso aprendizado de vida, né? E como a gente vai desenvolver a nossa ação na nossa relação com os outros e com a vida, e com nós mesmos. Certo? Agradecida. Eu vou pedir para o Helder, que está como cronometrista, guardião do tempo, 15 minutos, Helder, para você informando a gente, só para a gente poder organizar, tá bom? Então, para começarmos, está no site da Alfabetização Humanizada, aberto a todos, tá? Todos têm acesso, nós deixamos a maioria das nossas metodologias abertas. Tem também o livro da Formação Humanizadora, onde também está aberto na Amazon. Ele tem um preço muito simbólico de R$5, para só manter na plataforma,
para quem quiser também ver, né, como funciona essa construção. Aquele é mais ligado à formação humanizadora, mas o PPPH vem de lá, tá? Nós falamos PPPH no sentido tanto de humanizado quanto de humanizadora. Lembrando que essa humanização, ela vem do nosso saudoso Paulo Freire, né? Paulo Freire foi quem trouxe todas as construções de humanização, educação humanizada, alfabetização humanizadora, educação humanizadora, todos vêm dessa construção. Lembrando que, claro, nós temos uma metodologia própria dos desenvolvimentos potenciais do ser humano, mas sem dúvida está correlacionado diretamente também a essa fundamentação, além do professor Lauro de Oliveira Lima, da dinâmica de grupo, e também um outro professor pouco conhecido, mas muito no Brasil. Como sempre, né, no Brasil não é muito conhecido, mas no mundo é, que é o professor Rubo Miller, da teoria da organização humana. Também é outro referencial que nós temos, entre muitos outros, né, como Maria Montessori, que ninguém conhece, Piaget, Vygotsky, aí tem aquela lista, Emília Ferreiro, né, Maturana, temos uma listinha aí ampla, né, de educadores e educadoras, o amigo Zé, né, que são educadores e educadoras que temos nessa construção. Helena Singer, também República das Crianças, né, e assim vai. Bom, mas depois a gente pode trazer essas metodologias. Vocês também conseguem, no acesso ao site, eu coloquei aqui no chat para quem quiser, tem também tudo isso escrito, né, as nossas referências, metodologias, tem essa construção. Eu vou compartilhar com vocês a página para vocês poderem dar uma olhadinha, porque às vezes ajuda a visualizar, tá? Então, aqui tá, a gente começa sobre uma abordagem de fórmula para humanizar a alfabetização. Lembrando que quando a gente fala fórmula, não é de formatação, mas sim como uma proposta de um primeiro passo. Porque em tudo na vida a gente precisa de uma vivência de um primeiro passo, né? A gente não pula etapas, a gente constrói as etapas. Então, essas etapas estão ligadas aos desenvolvimentos potenciais de ser humano, que é o que é trabalhado na alfabetização humanizada. Então, são as relações humanas, mais a psicomotricidade, mais artes, cultura, meio ambiente, pesquisa, que é a ciência, que é igual à alfabetização humanizada. Aí tem a proposta da alfabetização humanizada, mas o PPPH, ele é justamente essa construção aqui, tá? A gente colocou em duas bases aqui, explicando de uma forma mais para ter o entendimento dos questionadores, que são necessários para a construção das bases de desenvolvimento potencial da alfabetização humanizada, que no caso, na alfabetização humanizada, vocês desenvolveriam o PPPH junto com os desenvolvimentos potenciais, e a construção própria do projeto político-pedagógico humanizado está aqui, que é um quadrinho bem simples, se vocês verem, lembrando que a correlação também com Paulo Freire é que o Paulo Freire fazia sempre uma construção por problematização. Então, ele sempre começava de um problema, lembrando que esse problema ele pode ser, de fato, um problema, ou ele pode ser uma motivação, pode ser uma solução, pode ser uma busca, né? Ou seja, é um ponto que você vai iniciar a sua... Pode ser um interesse, desculpa, pode ser um interesse, assim, pessoal. Pode ser um interesse, motivação, problema, é que normalmente a gente sempre começa por problema, né? Porque educação, a gente sempre está com problema, então a gente fala, não, qual que é o problema? E é bom porque o problema, ele não é ruim. Nós temos também uma outra visão de problema. Os problemas que possibilitaram que a gente chegasse ao nível de evolução que nós estamos hoje. A trajetória evolutiva do ser humano só foi possível desenvolver a nossa inteligência e a capacidade que nós temos pelos problemas. Quando vinha, né, desculpa o termo, mas o bichão correndo atrás de nós, quando nós éramos da época da caverna, né, então nós tínhamos que arranjar um jeito de fugir dele, de conseguir se proteger, e isso desenvolveu a nossa inteligência. Quando nós vimos que não tinha comida no inverno, então como é que nós poderíamos fazer isso? Era um problema. Então nós tínhamos que aprender a guardar a comida, para poder ter comida também quando tivesse muito frio. Aí aprendemos a cultivar, o cultivo, a agricultura, todas as artesões, materiais de desenvolvimento manual aconteceram por problemas. Nós tínhamos um problema e encontramos uma solução. Disso nasceu o instrumento, que é justamente a forma como nós vamos resolver esse problema. E também nasceu a tecnologia, que muito diferente do que todo mundo pensa, às vezes, né, mundialmente, hoje em dia está na moda, a tecnologia ela não é o foco, a tecnologia é só um instrumento que desenvolve técnicas que nos ajudam a otimizar as dificuldades que nós podemos estar, né, vivendo.
lembrando que nem sempre ajuda, né? Ultimamente a tecnologia tem menos ajudado a humanização do que realmente ajudado, né? Só ver quantas pessoas estão doentes, ansiosas, depressivas e desistentes por isso, né? Mas sim, Adriano. Desculpa perguntar, às vezes se já foi falado, tá? Esse PPP que a gente está falando por exemplo, dentro da minha sala, seria esse acordo com as minhas crianças? Não, ou é algo da escola, da comunidade como um todo? Só para eu entender. Sim, querida Adriana, você pode utilizar em qualquer lugar. Dentro da sua sala, fora, com a sua família, ela é uma construção que ela é humana, então ela serve para todo o desenvolvimento. Lembrar que quando a gente está organizando alguma construção no nosso dia a dia, a gente está trabalhando num projeto, querendo ou não. E é pedagógico porque a aprendizagem ocorre a todo lugar, a todo momento, em todas as alternativas, em todas as construções. Diferente do que normalmente fala escola, lugar de aprendizagem. Não. A vida é lugar de aprendizagem. E a partir disso, nós organizamos nossas salas de aulas. Brincadeiras à parte, salas de aula. Mas a vida é um lugar de aprendizagem, né? Então, justamente a partir daí que nós construímos. Então, pode ser utilizado em todos os lugares. Inclusive, nós fazemos isso muito com as crianças. A Nádia, inclusive, pode até contar algumas correlações que foram feitas comigo, né? Quando eu era bebê, literalmente tinha 1 aninho de idade, e a Nádia juntava eu, bebê, com os outros bebês, para resolver as problemáticas e saber o porquê que estava acontecendo as coisas, né? Então, teve várias vezes que tinham um bichinho de pelúcia. E aí, como é que ia fazer? 5 crianças. E esses bebês iam dividir esse ursinho como? Fatiava ele, cortava, cada um ficava com um pedaço, ou como é que fazia para, né, todos poderem brincar com o ursinho de pelúcia, por exemplo, sem brigar um com o outro e conseguir ter uma convivência, né, de fato harmônica e um aprendizado com isso. Então, nisso, eu aprendi o quê? A cooperação. E eu aprendi também a empatia. Também aprendi vários valores aí que ressignificam e significam a aprendizagem. Porque eu percebi que o ursinho, se tinha um e tinham 5 crianças, nós podíamos partilhar, né? Não precisava só eu ficar agarrada no ursinho. Eu podia ficar um pouquinho agarrada no ursinho e depois repassar o ursinho para a próxima. E aí tinha que aprender a vez também, né? Porque todo mundo queria no mesmo tempo. E aí, eu quero agora. E a outra, eu quero agora. E aí, como é que os bebês se resolvem? Então, a Nádia tinha uma construção muito boa com a Cris também, os outros tutores, de sentar com a gente e mostrar, né? Um pegando o ursinho, o outro também, aí dava um abraço, passava para o próximo, aí dava um abraço na outra também, para poder mostrar o quê? Que o mais importante é a construção de afetividade, e não você ter aquilo que você quer na hora que você quer e do jeito que você quer, e sim que você ter aquilo que você quer pode ser um ato de aprendizagem e cooperação de partilha, e não um processo de ter do jeito que eu quero, na hora que eu quero, que isso não causava felicidade. Nós aprendemos isso desde muito cedo, né? Então, Nádia, se você quiser trazer um pouquinho também dessa referência, também da problemática, né, e dessa construção dos interesses. Então, até a Adriana que fez a pergunta agora mesmo, né? Então, essa metodologia, ela pode ser utilizada até numa problemática, num problema, uma dificuldade pessoal, certo? Não só, assim, família, sala de aula, comunidade, grupos, né? Mas até alguma problemática pessoal que eu tenha, alguma situação que eu esteja vivendo e que eu não estou conseguindo encontrar uma solução ou sair daquela problemática, né? Então, ele é um caminho de saída. Mas, voltando lá nas crianças, né? As crianças são ótimas de trabalhar, né? Ótimas. E muitas situações ligadas ou a espaço, ou a brinquedos, né? Porque imagina um grupo de 8 crianças e alguns brinquedos ou algumas outras coisas ali no espaço, e de repente todas querem aquele mesmo. Tem o brinquedo da vez, né? Ou o espaço da vez. Então, espaço que deu muito certo, agradável. Então, geralmente assim, é aquele que eu quero, e tinha aquela coisa, eu cheguei primeiro, eu vi primeiro,
Aí outra dizia assim, não, mas eu pensei primeiro, né? Tinha até isso, eu pensei primeiro. Então, como resolver? Então, a dificuldade era trazida para elas. Nós temos uma situação, né? Tem um espaço para brincadeira, para brincar, para estar, e todas querem estar nesse espaço. É possível? Nós temos um dia inteiro aqui, né? É possível? Como é possível? Como a gente pode organizar? Então, elas iam vendo, elas iam até falando, por que que eu quero brincar aqui agora, né? Iam se colocando os porquês, né? E eles chegavam sempre no final num acordo, numa solução, ia sendo encaminhado que elas chegassem nessa solução. Então, elas vinham várias propostas. Então, então, fulana quer brincar e tem que ser nesse momento por causa disso, disso, disso. Então, você brinca primeiro. Aí outra falava, mas a gente não pode brincar junto? Cabe todo mundo aqui, cada um pega um pedaço do espaço, né? Então, normalmente, elas chegavam nessa solução de estarem todas juntas no espaço, que o espaço caberiam todas, né? E esse é um exemplo, né? Tem o exemplo das coisas também, de como vão organizar o espaço, né? Mas eu quero meu banco nesse lugar, né? Mas eu também, eu quero nesse lugar também, né? Então, como solucionar? Então, o tempo era trazido. Aí vai desenvolvendo a noção do tempo, noção de ordem, de organização, né? Para achar a solução, né? Por que está havendo esse conflito, né? Elas tinham que entender. Então, elas iam buscar por que está acontecendo esse conflito conosco. Por que tem que ser todo mundo na mesma hora? Por quê? Né? Então, elas iam chegando num relaxamento interno de que o espaço ia estar ali sempre para elas. Né? E isso fazia um relaxamento. E elas conseguiam se organizar na solução. Como se organizar? Essa era a solução, né? E, na verdade, é muito ruim brincar sozinha. Ela chegava a essa conclusão. Brincar sozinha é muito ruim. Então, você querer a coisa só para si é uma coisa de posse, né? E aí não permite que você brinque com o outro. Então, essa descoberta foi a mais fantástica, porque aí era o momento de brincar com, né? Com o brinquedo, mas com. Porque não tem graça você tá. Então, eu estou com o brinquedo, com o lugar e o meu banco, mas eu vou ficar ali sentada olhando os outros que estão brincando juntos em alguma coisa, né? Não tem graça. Então, isso trazia uma reflexão, né? Criança reflete, sim, né? Descobri isso, que criança reflete muito, né? Elas vão observando o que elas estão vivendo, as sensações que estão tendo daquilo, e vão tirando suas conclusões. E sempre vão puxando para o grupo, né? Para estar em grupo brincando. É muito mais satisfatório. Então, essa é só uma ilustração. Agradecida, Nádia. Aqui foi colocado também, a Adriana colocou, iniciamos o semestre essa semana e com minha turminha de alfabetização fizemos assembleia para discutir as problemáticas da sala e escrever os acordos de convivência e estabelecer algumas rotinas da sala. Foi muito gostoso. Muito bom, Adriana, exatamente nesse sentido, porque você já começa a fazer com que elas assumam a sua aprendizagem, que elas não fiquem com uma construção nem só participativa, mas coparticipativa, elas estão construindo junto. Porque se deixar realmente no sentido de não trazer a criança para ela desenvolver a própria aprendizagem, ela tem dificuldade. E isso acontece em dinâmica de grupo, não tem se dúvida mesmo. Parabéns, viu? Isso mesmo. Depois traz os próximos passos, como é que está sendo, as dificuldades, as potencialidades, o que você tem visto de importante, né? Também na alfabetização humanizada. A Rosângela Vidal colocou, meu filho tem 6 anos, meu sobrinho 5, e sempre nos joguinhos ainda é muito forte, eles valorizam vencer. Quem venceu? O centro não é a diversão, eu falo sobre isso, mas eles insistem nessa competição. Sim, então, justamente, Rosângela, essa dificuldade é porque é uma construção, e o mundo inteiro é competitivo. Nós estamos o mundo inteiro, o tempo todo, quem venceu? Quem consegue? Como é que é? Então, é muito difícil, assim, no começo, muitas pessoas falam, Zizi, mas não funciona, porque demora. Eu falei, sim, mas toda construção humana demora.
É um processo, não é simplesmente porque está ligado à aprendizagem. A aprendizagem tem que ser significativa. Então, nós temos que vivenciar várias vezes, lembrando que só o nosso cérebro, a nível fisiológico, ele precisa de 21 construções de aprendizagem, de ramificações, né, do campo neurológico, para que haja uma rede neural, para que a gente tenha aquela aprendizagem. Então, não é 25 dinâmicas iguais, mas sim 25 conexões que fazem aquela nossa rede neural construir aquela aprendizagem. Então, é inclusive muito lindo de ver. A Maria Cláudia colocou, bom dia, eu não encontrei o link para a compra do livro do PPPH. Não, ele não chama livro do PPPH, ele chama Formação Humanizadora. Nádia, se você puder me dar uma ajudinha de colocar o link aqui, eu agradeço, tá? Ele tá só o valor da plataforma mesmo, que é R$5. A Rosemary colocou, o que me chamou mais atenção é o entendimento da criança tão pequena. Achei fantástico. E a importância que esse aprendizado teve, o ponto da Zizi lembrar até hoje. Agradecida, Rosemary. Sim, exatamente. Então, para ver como é que é marcante e como é que me mudou e como possibilitou. As outras crianças da época não puderam vir hoje, mas elas de vez em quando estão aqui, que é o Gabriel, a Diana, que também eram crianças da época que nós, bebês, fomos desenvolvidas na alfabetização humanizada. O Matheus está fazendo uma pergunta de onde vem esse 21. Então, Matheus, vem do nosso cérebro. O quão preciso é isso? Hoje em dia, nos estudos da neurociência, da neuropsicopedagogia, e nesses estudos da psicologia ligada à ciência, né, da aprendizagem, você consegue ver que não é que seja 21 número, mas eles perceberam que a partir de 21 conexões, você consegue, perguntando isso no Google, você consegue ter um desenvolvimento de aprendizagem, porque precisa de ter uma assimilação e uma apropriação daquela construção de aprendizagem. Então, é como se o nosso neurônio ele fosse construindo a ramificação para ele ter aquela aprendizagem. Isso fisiologicamente falando. E agora, falando emocionalmente, é também a nossa construção socioemocional, porque nós não aprendemos. A Rosângela colocou também neuroplasticidade, exatamente. Deixa eu ver. O quão preciso é isso? Então, é preciso dentro dos estudos da ciência. Lembrar que a ciência ela é um estudo de investigação. Então, nós sempre estamos descobrindo, por exemplo, a maturação cerebral era dita que acontecia aos 20 anos. Hoje em dia já foi vista que ela acontece totalmente aos 30 anos. Então, cada hora nós descobrimos. Outro dia conseguiram descobrir que aos 40 anos é que o nosso cérebro termina de formar o nosso processo emocional. Antes dos 40 anos, nós não temos a nossa emoção estabilizada no cérebro, na nossa construção cerebral. Eles descobriram isso porque o cérebro ainda está se formando. Ele termina de se formar mesmo aos 30 anos, e até os 40 anos ele está formando a base ligada a emoções. Então, olha que incrível, nós somos seres que estamos amadurecendo ao longo do tempo. Nós não conseguimos ter um amadurecimento completo já, né, aos 21, né, 21 estou pronto, é a maturidade. Não, a maturidade é uma construção, por isso a importância da humanização da nossa aprendizagem e do nosso entendimento de ser humano, senão nós exigimos uma construção que ainda não é dessa forma, né. A Maria Antônia colocou, precisamos ter cuidado com resultados científicos, porque depende de interesses, inclusive empresariais, para vender produtos, inclusive educativos. Com certeza, Maria Antônia, essa colocação é muito precisa. Inclusive, pessoas que colocam que alfabetizar a criança em dias, colocar a criança que ela consegue estar alfabetizada em 1 semana, em 2 semanas, em 1 mês, em 2 meses, como? Se uma criança tem um processo de desenvolvimento muito mais avançado, é como existe o método Paulo Freire, que é agradecida, Helder, puder contar mais 10 minutos, por favor. Existe o método Paulo Freire, né, que é para adultos e que de fato alfabetiza em dias, só que é para adultos. Quando o adulto já tem o seu desenvolvimento potencial já desenvolvido, já é pronto. O adulto não está pronto, né, mas ele está preparado para lidar com todas as construções que estão acontecendo. Não é como uma criança que vai conseguir se alfabetizar em dias. Ela precisa de todo o seu desenvolvimento potencial para isso. Lembrando que, se nós estamos falando alfabetização mercadológica, aí nós podemos falar assim, que em poucos dias uma criança está alfabetizada. Isso é mercadológico, porque não é realidade. Aí é só leitura escrita. A criança copia e cola, pronto, está alfabetizada. Aí você pergunta para a criança, o que você escreveu? Amor. O que é amor? Não sei.
Então, pronto, já começou, isso não é alfabetização. A criança, ela precisa saber o que ela está escrevendo, o que significa isso para ela e qual é a correlação. Tem casos, inclusive, de crianças que já copiam e colam, né? Porque hoje em dia, a alfabetização na idade certa, pelo menos no Brasil, tem que estar com 5 anos, porque 7 anos já tem que estar alfabetizada. Aí a criança aprende com 5 anos copiar, ler e escrever, no sentido de ler o que está escrito, mas não entender, e pergunta para os pais, o que é matar? Eu vi que alguém matou quem? O que é matar? Aí começa. Aí você vai começar a trazer a criança para a realidade com 5 anos sobre o que é matar. Então, a gente precisa pensar muito sobre como fazer essa construção, porque uma coisa é a criança entender os processos que nós temos civilizatórios, que são complexos, e aí vem até a teoria da complexibilidade, né, porque nós temos processos de muita violência, de muitas situações muito pesadas do ser humano, assim como o ser humano tem um lado muito lindo, tem um lado muito triste, e isso precisa também preparar a criança até a nível psicológico para ela conseguir lidar com isso. Com esses joguinhos realmente de violência, quando as crianças começam isso muito cedo, elas têm essa grande dificuldade de lidar com o significado dessas construções. E isso acaba acontecendo justamente um agravante depois no processo da alfabetização, porque vem os traumas. Então a criança, ela sabe ler e escrever, mas o significado dessa construção já diz, alfabetizar é saber interpretar o mundo. E para interpretar o mundo, você tem que ter os potenciais desenvolvidos. Se você não tem, você só vê um lado. Então, se a criança ela sabe escrever e ler como um copia e cola e não tem toda essa complexibilidade que é a construção do conhecimento, ela vai estar muito focada em quê? Naquilo que ela pegou. Só que isso causa dor. É igual crianças que percebem que o ser humano está matando um ao outro e ela já escreve, ela lê as notícias, vê tudo. O que ela faz com toda essa informação? Se o conhecimento que está dentro dela, o desenvolvimento potencial dela não está sendo construindo junto, que são as relações humanas, a psicomotricidade, a arte, a cultura, a ciência, tudo isso precisa ser desenvolvido junto. Mas eu vi que o Helder está com a mãozinha levantada. Sim, Helder. Helder, o seu áudio, alguém está ouvindo o Helder? Não estamos ouvindo ele. Não, o Helder está sem áudio, o som não... Ah, você vai sair e voltar. Tá, às vezes a Dani colocou, o que mais eu repito na escola é o primeiro ano não é o mesmo que a primeira série. Mudaram o nome e não o desenvolvimento humano. Exatamente. Isso é importante perceber também. Lembrando que, tristemente, quando a gente fala em séries, anos, é triste, né? Porque, na realidade, a gente sabe que isso não existiria, né? Nós somos seres integrados. As séries não deveriam existir porque a construção é humana. Deveríamos ter todas as idades. Inclusive, no projeto da Agrofloresta Pedagógica e nos projetos das redes de comunidade de aprendizagem, não tem separação por série, né? Não tem separação por primeiro e segundo. Por quê? Porque as crianças não têm... Assim, mais incrível é você pensar o seguinte. Você olha uma criança de 4 anos e você separa de uma criança de 5 anos porque você diz que elas têm separação. Como? Como é que a gente pode dizer isso com crianças? Agora, vamos olhar nós e falar assim, não, você tem uma idade X, você está para o lado de cá. Você tem outra idade um pouco mais, vem para o lado de cá. E olha, você que tem idade menor, você vai aprender isso aqui, porque isso é melhor para você. E você que tem idade um pouco mais avançada, você vai aprender aquilo ali, porque isso é melhor para você. É claro que a não ser que a gente esteja ligado ao mercado de trabalho, a qual a gente precise ser educado tecnicamente para a gente poder lidar com esse mercado de trabalho, a gente vai ter que ter a nossa idade, a nossa seriação, para ser adequadas ao mercado de trabalho, né? Sim, Matheus, está com a mãozinha levantada? Matheus, está com a gente? Opa, deu uma travadinha aqui. Continuar. Matheus, Aproveitando esse... Oi? Agora sim. É fundamental. Tá. Qualquer coisa vocês me interrompem aí. Aproveitando esse tema aí de divisão, separação da galera por série, né, e tal, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de entender melhor como é que é a divisão por núcleos, que se eu não me engano a Escola Aberta de São Paulo faz, a Escola da Ponte também faz, sei lá. Então eu sei que existe essa divisão por núcleos, eu queria saber como que ela é feita
como que você encaixa uma pessoa em tal núcleo ou no outro núcleo. E é basicamente isso. O que são esses núcleos e como é que você faz um diagnóstico que a pessoa está em tal núcleo ou está em outro núcleo? Eu vou pedir para você, se você puder trazer essa pergunta na partilhas e assembleia de perguntas, seria melhor, porque é amplo. Tem uma construção de pelo menos uma hora inteira para a gente falar sobre, porque aí dá para explicar sobre todos os núcleos. Você pode guardar essa perguntinha, manda ela para mim, para a gente deixar ela marcada, que aí na assembleia de perguntas a gente faz o foco sobre essa construção, que ela é importantíssima, mas ela vai demandar uma hora inteira ou a mais para a gente poder falar sobre ela, porque é muito rica. Porque justamente os núcleos eles estão correlacionados à integração do quê? Das matrizes axiológicas, da carta de princípios, do acordo de convivência e do desenvolvimento que o ser humano tem. Aí é um campo mais avançado, tá bom? Como a gente está tratando aqui, mas é um outro campo avançado também, aí demandaria muito tempo. Mas agradeço a pergunta e guarda, por favor. A Maria Antônia trouxe aqui um exemplo horrível de que precisamos de educação humanizada, é que na semana anterior um jovem entrou em uma creche em uma cidade do sul e matou 2 crianças a facadas. Muito importante, Maria Antônia, isso é muito necessário porque justamente por as crianças estarem separadas e os jovens estarem separados, eles não sabem conviver. E aí o que acontece é virar focos de violência, ao invés de construir, isso é construir discriminação. Quando nós separamos, nós construímos a discriminação e nós construímos a competição. Então, viram focos de ataque. Ao invés de nós construirmos a diversidade para que não haja esse tipo de separação. Quanto a perturbações psicológicas, infelizmente, nós estamos vivendo um mundo que está com perturbações psicológicas e, tristemente, por as crianças serem consideradas sempre a educação inferior, infantil é menos, é o ponto de ataque, né? Aonde fica. Se as crianças estivessem mais próximas, inclusive, de toda uma comunidade, de toda uma construção conjunta, não estaria dessa forma, né? Quando há esse tipo de separação, sempre haverá focos de ataque. Foi colocado aqui a Rosângela, é muito mais rico aprender juntos, idosos, crianças, jovens, é muito legal. A Dani colocou. Zizi, como começar a colocar essa informação sem gerar tanta resistência? Tenho falado, mas pesa o clima. Uma sugestão, Dani, é você fazer isso de uma forma que você traga os pais, que alguém traga uma oficina, usar estratégia. É não chegar e falar, olha, gente, a melhor forma de fazer é termos integrados todas as comunidades, todas as idades, mas sim construir focos para que essa integração seja feita. Já vou passar, Helder. Que bom, o seu som está funcionando agora. Então, nessa construção, você já tem o quê? Possibilidade de integrar por um círculo, por uma oficina. Um pai e uma mãe vai fazer um círculo, uma oficina. Vem uma senhora, uma avó, que ela vem trazer uma construção em conjunto para mostrar como funciona, por exemplo, tecer, ou um canto, ou uma língua. Às vezes, tem uma das comunidades também que queriam aprender inglês, e tinha uma senhora, que era avó de um dos alunos, que ela era americana. Então, eles falaram, queremos aprender inglês, vamos organizar uma oficina? Aí ela foi e começou a construir inglês. De repente, já tinha ela e mais 2 avós, que uma outra avó se interessou porque queria aprender, e foi aprendendo junto com as crianças e com essa avó. Então, assim, esses interesses em comum, eles ajudam a construir isso sem você chegar e falar, gente, a intergeracionalidade é muito importante ter integração. Isso muitas vezes a pessoa olha para você e fala, não, mas é muito difícil. Vai que a pessoa vem aqui e faz alguma coisa, vai que acontece algum ataque. É sempre assim, subir na árvore, não, a criança pode se machucar. Por isso que tem que ter o aprendizado, por isso que tem que ter a possibilidade. Mas, como que a gente faz isso? Construindo com as pessoas que têm essas possibilidades de integrar, né? Sim, Helder, você gostaria de colocar? Só agradecer e celebrar muito a partilha, né? Esse material Nádia e Zizi, do projeto político-pedagógico humanizado, né? Ele conversa muito aí com nossas bases aí, né, práticas assim como o Pacheco, né? Essas 3 dimensões da cultura, né? Do currículo, né? Currículo de subjetividade, com o processo de conscientização também do Paulo Freire, né? E falar disso da prática, assim, é muito interessante, né? Porque geralmente, quando você vai falar desse assunto, é de maneira muito teórica, né? Então, gostei muito, assim, da apresentação, assim, dessa fundamentação prática vivencial, né? Desse quadro de problemas. Obrigado.
Agradecida, Helder. A Maria Antônia colocou. Penso que é mais complicado e complexo, porque essa separação é histórica. Com certeza, Maria Antônia, por isso que nós temos que começar, senão ela vai continuar sendo histórica e para o amanhã. Então, nós precisamos começar hoje, o quanto antes, né, para poder ela ter essa mudança. Senão, as coisas não têm chance de ter mudanças e transformações. Lembrando que nunca sozinho, sempre solidariamente, sempre em conjunto, porque quando a gente faz sozinho, a gente corre o risco, sim, de sofrer um dano. Então, a gente faz solidariamente, com famílias, com pais e mães, com os avós, juntar uma oficina de avós para poder estar com as crianças, mostrando as construções, o que pode trazer de aprendizagem, isso é fantástico. Nós não conseguimos, nós inclusive, historicamente, né, separamos os avós das crianças na construção da aprendizagem, mostrando que os avós só repassavam a aprendizagem na família, mas não tinham correlação com a escola. Como nós podemos fazer isso? Nós precisamos trazer novamente que os avós têm muita vivência e muita construção a repassar na escola. E isso pode ser conquistado e não imposto, sim trazendo como uma referência em oficinas, em ideias, em construções práticas, em tertúlias. Então, há muitas formas que é possível fazer esse desenvolvimento sem causar uma agressão, né, de imposição, de fazer essa mudança. Só colocar que a Mariana colocou, na comunidade de aprendizagem Escola da Floresta, não dividimos por idade. Posso contribuir com a nossa experiência. Mariana querida, está aí com a gente, desenvolve um projeto fantástico com o Bruno, da comunidade Escola da Floresta, com a Luana também. Então, com certeza, Mariana, se você puder trazer essa construção, inclusive, vamos deixar já marcado. Nesse último sábado tem os projetos já com o Conrado, mas se você puder, no outro mês, já deixar marcado para apresentar novamente a comunidade Escola da Floresta e trazendo todas as construções, seria muito importante, porque aí você já mostra a etapa que está agora. Isso ajuda muito, porque tem a etapa anterior e agora a etapa que vocês já avançaram, porque a gente está sempre avançando, né? Um pouquinho, a gente vai mudando e transformando a educação, mesmo que seja na nossa localidade. Eu gostaria, antes da Rosângela passar para ela, solicitar com vocês, acordar 10 minutos, só para a gente poder falar ali sobre o quadro e deixar esse ponto com vocês. Lembrando que não vai ser só hoje, nós vamos trazer outro dia também a continuação dessa construção, porque primeiro nós preferimos trazer justamente esse diálogo de vocês colocarem, trazerem as questões, para depois a gente confluir na construção realmente de como funciona fazer esse desenvolvimento, né? Repassar a metodologia, e aí dá para ser utilizada em todos os lugares. Temos 2 mãozinhas levantadas, tudo bem, 10 minutos então, acordar com vocês? Quem puder estar, eu agradeço, para a gente poder depois fechar, e eu vou precisar só de 5 minutinhos, vou solicitar depois no final, para poder fazer esse repasse aqui, deixar pelo menos a ideia da metodologia, tá bom? E a Lourdes colocou aqui com a gente, a palavra é essa, conquista. Agradecida, Lourdes, com certeza, estamos juntos nesse conquistar. Sim, Rosângela. Não, é só que eu me lembrei agora, vocês falando sobre a voz. No ano passado, meu filho era o último ano do infantil, né? Hoje ele está no primeiro ano. E aí, toda semana eles trazem um livrinho para casa que eles escolhem na biblioteca, e ele escolheu o Meu Pequeno Príncipe Negro. E aí a atividade era ler com a família, e a família ia de volta com eles. Foi marcada uma semana para cada família, para ler junto com os amiguinhos e fazer alguma oficina a partir da leitura. Aí foi muito legal. Na dia de semana, né, fomos eu e minha mãe, a avó do meu filho. Fomos eu, manhinha, para a turminha dele, do infantil. Fizemos a leitura coletiva do livro O Meu Pequeno Príncipe Negro. E a gente fez uma oficina depois com as meninas. Meu filho, inclusive, nessa época, era o único menino da sala. Eram 10 meninas e ele, um menino. Aí a gente fez uma oficina de produzir capas com aquele material, aquele tecidinho, parece que é EVA, não, né? Tem um nome de um tecidozinho, parece um plástico. A gente fez uma oficina de produzir capas, né, para esses príncipes e essas princesas, e fizemos coroa, né, tudinho, e a gente depois fez uma brincadeira para trazer o que eles entenderam, né, dessa leitura, e entregávamos bombom, pirulito, coisas assim. E eles adoraram ver quando eles viam os avós e os pais lá contando, foi bem legal. Foi muito. Eu lembrei disso. Agradecida a Podia ter mais. A Mariana estava com a mãozinha levantada, com certeza, Rosângela, vamos construir mais. Mariana, você estava com a mãozinha levantada também?
Eu estava, mas eu percebi que era uma questão que já tinha uma resposta, né? Mas eu fiquei refletindo que a gente está com um problema na escola Arco-Íris, que é uma das escolas que eu trabalho, que é por ciclo também, que é a questão do uso do palavrão, né? E aí eu pensei nesse quadro, usar com eles para essa construção, né? Que nosso problema é o uso do palavrão. Então, pensar o porquê que a gente... Por que que alguns usam, por que que alguns se incomodam, né? E trazer essa reflexão, eu acho que esse quadro ajudaria bastante, né? Então, a resposta é sim, ajudaria, e eu vou tomar coragem em usar com eles para isso. Vamos ver, depois eu trago o resultado dessa construção. Agradecida, querida Mariana, com certeza. É uma solução para muitas localidades, né? Foi utilizado comigo, deu certo, eu sou uma garantia. Mas tem outras também com relação a essa construção, a gente sempre utiliza e dá muito certo. Porque a grande dificuldade que nós temos, muitas vezes, agora falando um pouquinho da metodologia do quadro, é ver a problemática. Então, a gente precisa ver qual que é a situação que não está ocorrendo bem, ou qual é o interesse que nós temos, ou motivação no que está acontecendo. Nisso, a gente sempre vai fazer a pergunta do porquê. Por que que isso não está ocorrendo bem? Né? Ou se tem um interesse, ou qual que é o meu interesse nisso? Por que que eu estou interessada nisso? Porque justamente vai trazer a resposta para poder encontrar a solução. O porquê, ele é a grande mágica, ou chave, para a gente poder abrir a porta. Porque quando você tem um problema, você tem uma porta fechada. O porquê, ele vai te dizer por que que a porta está fechada. Para você poder encontrar o quê? Como é que você vai abrir? Que vão ser as soluções. Então, como eu faço para solucionar essa questão que, ou, né, já está construída, né, solucionada ou construída num sentido de solução? Por que que é importante saber esse porquê para encontrar a solução? Porque justamente no porquê, ele vai te dar o tipo de chave e ele vai te dar o tipo de, como é que é a melhor forma de fazer. Porque soluções podem existir várias. Por exemplo, tem crianças que estão com dificuldade de se alfabetizar. Aí você olha na sala e não sabe o que está acontecendo com elas, por que que elas estão com dificuldade de se alfabetizar. Então você vai tentando um monte de coisa, vai encontrando um monte de soluções que não estão correlacionadas ao porquê. Um exemplo simples que a gente sempre utiliza é com relação, por exemplo, a um grupo de crianças que chegava da fazenda, né? Eles chegavam de assentamentos e chegavam de manhã e eles tinham dificuldade de aprender a ler e escrever, de estudar, de estar junto. Por quê? Porque eles estavam com fome. Eles não tomavam café, não dava tempo. Eles saíam 3 da manhã de casa para chegar às 7 da manhã, eles saíam 4, 5 da manhã. Então, quando eles chegavam, eles estavam com sono, com fome. Como é que eles conseguiriam ter um nível de aprendizagem se eles estavam com essa dificuldade? Mas para encontrar esse porquê, precisou conversar com as crianças. Não tinha como encontrar esse porquê assim do nada. Então os professores tentaram de tudo. Tentaram fazer uma didática diferente, tentaram construir roda, fizeram tudo que foi e não estava solucionando. Porque o porquê que estava acontecendo não foi resolvido, que era o quê? A fome. Então, as crianças, a partir do momento que as professoras reorganizaram, um grande abraço, Matheus, a partir do momento que as professoras reorganizaram para as crianças poderem tomar o café ao chegar, mudou tudo, porque elas conseguiram o quê? Elas conseguiram estar alimentadas para focar na aprendizagem. Tem outros problemas? Sempre terão, mas a gente precisa saber qual que é o problema que está impactando naquele momento aquela construção. Por isso a importância desse porquê, para encontrar a solução adequada a esse porquê. E nisso, vou repassar para a Nádia para falar sobre a resolução por acordos. Nádia, você pode falar um pouquinho, complementando em outra visão, que é sempre importante também. Então, é muito interessante, Cizi, um adendo que eu queria fazer. No encontro do porquê, né? A gente vai encontrar vários porquês, ou a gente vai supor vários porquês. Então, como se a gente fizesse, sabe aquele círculo de tiro ao alvo? Quando a gente ou vai arco e flecha, que você tem que acertar o centro. Esse centro seria, vamos chamar de foco, seria o porquê foco, que é o porquê mesmo, né? Mais próximo da realidade de estar causando a problemática, a dificuldade, ou etc., né? Sendo procurado. Sem ser visto esse porquê, dificilmente vai se chegar na solução mais adequada. A gente vai ficar rodando ali, né?
várias soluções. E no momento que se encontrou o porquê, se encontrou a solução ou as soluções, aí se escolhe, decide qual a solução mais adequada, mais próxima da realidade que está se vivendo ali. Como fazer para que essa solução seja colocada em prática e se mantenha numa constância mesmo de estar se mantendo aquela solução. Não simplesmente assim, eu faço uma vez e pronto, resolveu, né? Porque nós sabemos que tudo tem que ter uma constância e tem que ter um tempo para que a coisa se implante, se desenvolva e aconteça realmente, né? Dê uma resultante. Então, a resolução seria exatamente os acordos necessários serem feitos para que essa solução seja colocada em prática e se mantenha numa constância, acontecendo e fazendo, sendo colocada em ação. E se é necessário esse acordo, essa resolução, é necessário. É uma das partes mais importantes. Porque às vezes a gente encontra a solução, então já resolvi, já sei a solução, já achei a solução, né? Não, eu encontrei a solução, agora é colocá-la em prática, né? Para colocar uma solução em prática, vai ser necessário, possivelmente, um planejamento, né? E colocar esse planejamento em ação, né? Um levantamento do que é necessário para colocar a solução na prática, e aí os acordos. Então, se são mais pessoas trabalhando, ou até eu comigo mesmo, que acordos eu estou fazendo para manter essa solução que eu encontrei, né? Uma coisa muito simples, por exemplo, estou muito sedentária, esse é um problema. Estou sedentária, tenho notado que até para dormir está difícil, minha respiração está ficando ruim, estou comendo mal, e aí, mas por quê, né? Sim, está faltando exercício, você não faz exercício físico, não toma sol, está ficando muito sentada, só na frente do computador, ou só na frente de um livro, só escrevendo, né? Então, nem caminha mais, já traz a água, põe ali do lado, nem se dá o direito de levantar de hora em hora para pegar um copo d'água, pelo menos você caminha 1 metro, 2, né? Então, por quê? Falta de movimento. Eu chego nesse porquê, falta de movimento. Minha vida ficou parada. Então, qual solução? Então, vou buscando soluções possíveis. Preciso fazer uma academia. Mas eu não tenho tempo nem dinheiro para academia. O que eu posso fazer? Mas eu posso fazer exercício. Eu posso fazer exercício toda manhã, assim que acordar, até na cama, antes de levantar, começo a fazer exercício. Vou ali fora, dou uma caminhada, trabalho a respiração. Sei fazer isso, eu sei, mas eu tenho que fazer, preciso fazer. E a resolução? Os acordos que eu vou fazer comigo para fazer isso, botar isso em prática. Então, que acordo eu faço comigo? Preciso levantar meia hora mais cedo. Vou manter isso? É um acordo que eu vou fazer comigo. Vou levantar meia hora mais cedo. Não dá todo dia? 3 vezes por semana. Levantar meia hora mais cedo. Aí, antes de levantar da cama, eu já dou uma espreguiçada, uma ginástica natural ali, trabalho todas as articulações do meu corpo, né? Me levanto, caminho um pouco pela casa toda, cato coisas no chão para baixar e levantar, e etc. Eu vou propondo para mim acordos do que eu vou fazer e de como eu vou fazer. Então, seriam as resoluções. Isso eu comigo. Quando é em grupo, eu vou fazer com o grupo. Encontramos a solução. E o que vamos fazer para colocar essa solução em ação e manter, né, essa solução acontecendo? Né? Plantar árvores para solucionar a questão de melhorar um pouco o espaço em que vivemos, que não tem árvore, vamos plantar árvore, tá? Mas e aí? Que acordos nós vamos fazer? Porque simplesmente não é plantar a árvore. A árvore precisa ser cuidada como uma criança, até ela atingir pelo menos uns 3, 5 anos, dependendo da árvore, para que ela tenha autonomia sozinha contra pragas e etc., consiga tirar do próprio solo sua água e nutrientes. Então, até lá, a gente tem que fazer os acordos para manter.
Deu tempo, né? Isso aí. Mas seria, no geral, isso aí é a resolução, certo? Agradecida, né? O nosso tempo encerrou. Só vou ler a última colocação aqui para a gente encerrar por hoje essa construção. Lembrando que nós vamos ter um outro dia de repasse também nesse mesmo sábado, né? Ou seja, no sábado de repasse a gente vai estar voltando aqui para trazer a construção e mais metodologicamente ali da prática para falar com vocês, né? Porque agora já trouxemos a ideia conceitual. A Rosângela colocou, no início, acredito que os estudantes esquecem dos acordos, mas acho que após um tempo naturalizam manter os acordos, porque ninguém trabalha acordo geralmente nas escolas. Então, Rosângela, é exatamente isso. Demora um tempo, porque você precisa primeiro valorizar aquilo que você não conhece. Você precisa conhecer para valorizar. Então, para isso, precisa construir sempre os acordos para eles entenderem porque estão correlacionados aos limites e aos critérios, que é todo um desenvolvimento que ocorre por uma relação muito inconsciente e muito de forma, assim, não organizada, né? Como a mãe, por exemplo. Qual é a construção que a mãe tem com o filho de critérios? Não é algo que normalmente é conversado, sentado, é muito implícito. Né? É difícil quando uma mãe já faz isso, já é um avanço, porque já deixa tudo ali organizado para a criança ter uma noção. Aí quando ela chega numa escola, ela já tem uma noção melhor, mas é difícil ter assim. Normalmente é mais assim, o afetivo, ele fica num processo de como eu vou lidar com o afetivo com limites. É uma construção. Mas a gente vai trazer essa reflexão, porque essa também é longa, né, para trazer um campo de reflexão e aspecto, né? A Adriana colocou, não canso de relatar o quanto é transformador escutar vocês. Agradecida, Adriana, querida. Vamos construindo juntos, hein? Que com certeza vamos ajudar aí muitas crianças no caminho e com certeza nós mesmos, né? Vou estar fechando aqui a apresentação, porque quando nós nós ajudamos todo mundo. É um processo de entreajuda e aprendizagem, já que ela acontece por relação, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, a todos. Voltamos outro dia para trazer esse e lembrar que no próximo sábado vamos estar com a apresentação da Gabi, tá? Que vai estar apresentando a construção que elas fizeram lá. Depois vamos ter a construção de comunidade de aprendizagem, tá bom? Contamos com vocês para construir juntos e juntas. Grande abraço. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom aprendizado e boas práticas. Tchau. Tchau, gente. Grande abraço. Até a próxima Obrigada. semana também. Zizi.